Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Cristo foi crucificado por cerca de 6 horas antes de entregar seu espírito nos seus momentos finais. Jesus falou as palavras imortais: "Está consumado", como relatado em João 19:30. Então Cristo inclinou sua cabeça e entregou seu espírito. O corpo de Jesus permaneceu na cruz apenas por um breve momento antes de ser retirado, envolvido para o enterro por José de Arimateia, ajudado por Nicodemos, um de seus discípulos. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e Jesus ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, Cristo apareceu primeiro a seus discípulos, mostrando-se a Maria Madalena e depois ascendendo ao céu. No entanto, muitos têm se perguntado o que aconteceu durante esses 3 dias silenciosos entre sua morte e ressurreição. 3 dias de silêncio e mistério. Para onde Jesus foi? O que Jesus estava fazendo? O que aconteceu entre sua morte e ressurreição? Esta é a fascinante questão que vamos explorar juntos neste dia. E no final faremos uma oração. Eu gostaria de fazer 3 pontos. Primeiro, o que a Bíblia nos diz sobre o paradeiro de Jesus durante esses 3 dias? Segundo, as principais ideias históricas sobre o tríduo sagrado. E terceiro, o significado teológico desses 3 dias para a nossa fé cristã. Vamos começar examinando as pistas bíblicas sobre onde Jesus estava entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não fornecem um relato completo das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida aos infernos. Mas existem 2 versículos-chave que são instrutivos. Primeiro, Jesus mesmo afirmou sobre sua morte iminente. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Isso parece indicar que, assim como Jonas no ventre do peixe, Jesus passaria esses 3 dias em algum lugar da terra ou do submundo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que levaram à crucificação e ressurreição de Jesus. O período entre sua morte e ressurreição está mais relacionado a interpretações teológicas e tradições do que a relatos bíblicos explícitos. No entanto, podemos dar sentido a esse período tão importante. Uma das revelações mais claras sobre onde Jesus estava durante esses 3 dias de morte pode ser extraída de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse em seu reino. Jesus respondeu: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Lucas 23:40 e 2:43. Isso indica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Uma segunda ideia antiga era que a alma de Jesus passou esses 3 dias no paraíso. Essa perspectiva também remonta aos primeiros pais da igreja que citaram as palavras de Jesus ao ladrão crucificado. Muitos cristãos primitivos acreditavam que Jesus e o ladrão estavam juntos no paraíso. Isso parece lógico, pois um Jesus moribundo entregou seu espírito nas mãos de Deus, que sabemos que só pode estar em um lugar de eterna bem-aventurança e amor, que é o céu. Mas há outro relato interessante sobre onde Jesus estava. Em 1 Pedro 3:18-20, o apóstolo Pedro diz sobre Jesus que pregou aos espíritos na prisão, enquanto seu corpo estava no túmulo. Pedro 3:19. Essa breve declaração implica que o espírito de Jesus estava ativo de alguma forma durante esse período. Aqui está a passagem completa. Pois também Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Cristo foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E nesse espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes outrora, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Esses versículos sugerem que, enquanto o corpo de Jesus estava no túmulo, seu espírito desceu de alguma forma aos mortos para proclamar sua vitória. Mas o que isso realmente significa? Vamos agora examinar algumas das principais ideias teológicas ao longo da história da Igreja. Paulo faz referência ao Salmo 68:18, quando diz que, quando Jesus ascendia aos céus,
Jesus levava consigo muitos cativos. Isso significa que, depois de garantir sua salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas pessoas incluem Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos aqueles que foram justificados pela fé anteriormente. Jesus os tirou de Sheol, que é o local dos mortos, para sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição, Jesus venceu e prendeu os inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, Cristo ascendeu aos céus, o que significa que Jesus retornou vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também é baseada em Mateus 12:40, que diz: "Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra." No entanto, durante a Idade Média, uma terceira perspectiva importante surgiu, a do tríduo sacro. Uma antiga tradição judaica sustentava que a alma de uma pessoa falecida vagava pela terra por 3 dias antes de descer para o Sheol, o mundo dos mortos. Isso pode explicar o período de 3 dias antes da ressurreição de Jesus. Teólogos como Tomás de Aquino popularizaram a ideia de que durante esses 3 dias, a alma de Jesus permaneceu unida ao seu corpo no túmulo. Eles insistiam que a encarnação significava que a alma e o corpo de Jesus eram inseparáveis, mesmo pela morte. Essa doutrina do tríduo sacro enfatizava o túmulo vazio como evidência da ressurreição. Portanto, ao longo da história da Igreja, houve 3 ideias principais sobre onde Jesus estava pregando no inferno, descansando no paraíso ou unido ao seu corpo no túmulo. No entanto, é importante observar que os detalhes exatos do que aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente descritos na Bíblia, e diferentes tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre a questão. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Cristo disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos dá a certeza de dizer que Jesus foi ao paraíso depois de proclamar sua vitória sobre a morte e completar seu trabalho redentor. Isso me leva ao meu terceiro ponto, o significado teológico desses 3 dias de silêncio para a nossa fé cristã. Posso compartilhar 3 implicações-chave. Primeiro, o fato de que Jesus morreu e enterrou seu corpo no túmulo é um lembrete vívido de sua humanidade e seu sacrifício por nós. Cristo experimentou a morte física como qualquer um de nós. No entanto, a ressurreição que se seguiu demonstra seu poder sobre a morte e a vitória sobre o pecado. Segundo, os 3 dias de silêncio antes da ressurreição são uma parte essencial da narrativa da Páscoa. Assim como os israelitas esperavam pela liberdade durante os 3 dias, entre a morte dos cordeiros pascuais e sua libertação do Egito, a humanidade esperou pela libertação do pecado e da morte durante esses 3 dias em que Jesus estava no túmulo. Esses 3 dias representam um período de espera e expectativa, mas também de esperança e confiança na promessa da ressurreição. Os 3 dias de silêncio de Jesus também nos ensinam sobre a importância do descanso e da confiança em Deus. Durante esses 3 dias, Jesus estava em repouso, completando sua obra redentora e preparando-se para sua ressurreição. Isso nos convida a confiar em Deus em tempos de incerteza e dificuldade, sabendo que Deus está no controle e trabalhando em nosso favor. Desses 3 dias no reino dos mortos mostra que Jesus se imergiu completamente na condição humana, experimentando a morte como todos nós fazemos. Cristo não escapou da morte, mas enfrentou-a ao sofrer as consequências do pecado. Em segundo lugar, a descida de Jesus ao inferno demonstra que mesmo os lugares mais escuros e desesperançosos não estão além do alcance da graciosa salvação amorosa de Deus. Até os mortos foram dados a oportunidade de ouvir as boas novas. Em terceiro lugar, ao superar a morte e ressuscitar vitoriosamente no 3º dia, Jesus definitivamente provou ser o Filho eterno de Deus. Sua ressurreição abre caminho para a nossa própria ressurreição e vida eterna, meus amigos. O mistério desses 3 dias silenciosos nos proporciona um profundo conforto.
Nós adoramos um Salvador que está disposto a descer às profundezas mais baixas da terra para nos elevar às alturas celestiais. Jesus conhece nossos sofrimentos e traz a esperança da ressurreição. Enquanto celebramos sua gloriosa ressurreição, que este mistério do tríduo sagrado nos encha de admiração e louvor pelo nosso Senhor vivo. Sim, Cristo ressuscitou. De fato, Cristo vive para sempre. Agora, meus amigos, vamos para a oração. Ó Deus, Pai amoroso, nós te agradecemos pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Concede-nos a graça de compreender e mergulhar profundamente nesse mistério sagrado, para que possamos encontrar conforto e esperança em tempos de sofrimento. Que a vitória sobre a morte de nosso Senhor Jesus nos inspire a viver em Tua presença e a compartilhar o amor, a graça e a salvação com o mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso ressuscitado Senhor, oramos. Amém.